Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Legislativa, Câmara Municipal. Estamos aqui hoje no evento promovido pela nossa Comissão de Segurança Pública, comissão presidida pelo vereador Sargento Melo, também composta pelos vereadores João Wagner Antoniol, Bejane Júnior e Laís Perru, recebendo a nossa querida deputada Sheila. Deputada estadual Sheila Oliveira. Aqui também ao meu lado a Mariana Ribeiro, ex-assessora de planejamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Nossa Comissão de Segurança está fazendo este evento hoje, é uma palestra com a deputada estadual, delegada Sheila, sobre combate à pedofilia. Sejam todos bem-vindos aqui. Gostaria de registrar também a presença do nosso ex-presidente dessa casa, Rodrigo Matos, e vou passar aqui a palavra ao Sargento Melo para que ele possa conduzir esse evento. Vereador. Presidente, muito obrigado pela deferência. Nós estivemos aí, uns dias atrás, em um bate-papo com a delegada Sheila, né, nossa deputada estadual pelo PL de Minas Gerais. Ela fez um breve relato a respeito do combate à frente da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa, e nós achamos necessário trazer essa conversa para a TV Câmara, para as pessoas ficarem cientes, né, do que é o combate realmente à pedofilia, o que ela tem de experiência para trazer para nós e passar essa experiência também para os familiares, as nossas crianças, e a cidade de Juiz de Fora ter aí esse conjunto probatório de informações que às vezes passam despercebidas em nossas residências, né, presidente? Então, foi necessário a gente fazer esse convite a ela. Agradeço a senhora por ter aceito o nosso convite e fique à vontade aí para trazer as informações e as experiências necessárias para a nossa população. Obrigado. Alô, som? Deixa eu passar. Gente, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, né, a gente agradece muito a Deus por essas oportunidades, por estarmos todos juntos aqui, para tratarmos de um assunto extremamente importante. Agradeço também ao presidente da casa, o vereador Garotinho, também ao vereador Sargento Melo, nosso colega aí de trabalho de muitos anos, né, Melo? Já fui vereador aqui nessa casa também com ele, já atuamos na polícia junto, muito tempo. E a Mariana, né, está aqui conosco também, veio prestigiar, ela que trabalhava na Sejusp. Agora, eu tive a grata notícia de que a Mariana vai compor a equipe da CEDES, lá em Belo Horizonte, né, a Secretaria de Assistência Social. É uma pessoa muito alinhada, né, com as nossas pautas, com o que a gente pensa, com a real defesa e proteção das pessoas vulneráveis, né, em situação de vulnerabilidade. A CEDES, ela é uma secretaria extremamente complicada e bem complexa, porque ali ela trata a questão da mulher, ela trata a questão da infância, ela trata também a parte do esporte, né? Ela trata várias outras questões sociais que precisam ter um olhar diferenciado, e quem está assumindo a secretaria agora também é a deputada estadual Ale Portela, minha colega do PL, né? Foi convidada pelo governador, está lá assumindo a secretaria, e nós ficamos muito felizes com a indicação da Ale Portela também. Tenho certeza que ela irá fazer um grande trabalho de parceria com a gente lá. Tá? Gostaria de cumprimentar também a cada um de vocês, a todos os servidores aqui dessa casa, né, que estão aqui nessa tarde. Bem, o nosso bate-papo hoje é um assunto que ninguém gosta de falar sobre isso. É ruim, né? Até mesmo quando a gente faz alguma postagem nas redes sociais, as nossas postagens são até... elas sofrem até um certo preconceito, né? Eu não sei se o algoritmo, né, das redes sociais, eles não compreendem muito bem se nós estamos falando contra ou se nós estamos falando a favor de abusos sexual de crianças e adolescentes. Talvez seja por isso. Então, é um tipo de informação muito difícil de ser divulgada e difundida, por conta também dessa limitação das redes sociais. Mas a gente vai lá, peleja, tenta, né? Hoje eu estou como presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia lá na Assembleia Legislativa,
quando fui vereadora aqui nessa casa, fui a proponente da Comissão Especial de Combate à Pedofilia aqui. Essa comissão, eu acredito que ela ainda existe aqui na casa, e eu tenho fé em Deus que vocês, estando aqui novamente, né, e os vereadores da próxima legislatura vão reativar essa comissão e dar continuidade aos trabalhos aqui na cidade de Juiz de Fora. Eu tenho números muito alarmantes a respeito desses casos, né, que é o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. João, depois você pega aquele relatório para mim, para eu falar os números certinhos, tá? Mas eu já vou começar falando sobre alguns aspectos desse tipo de crime. Primeiro, que muita gente critica essa expressão pedofilia, né? As pessoas criticam por quê? Porque, na verdade, não existe o crime de pedofilia, né? Isso, tecnicamente, não existe. Nós chamamos, é um apelido que todo mundo entende. A verdade é essa. Nós utilizamos como um apelido que todo mundo entende. Quando aquela atitude está relacionada a abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Então, são vários crimes que nós temos na legislação penal que tratam, né, dessa questão do abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. Então, não existe o crime de pedofilia. Nós chamamos assim, sabemos que é uma expressão atécnica, né, fora da técnica jurídica, mas ela é necessária para que chegue no campo do conhecimento das pessoas. Porque quem que é o pedófilo, né? Na verdade, a ciência explica que pedófilo é aquela pessoa que já nasce assim. Ela tem uma preferência sexual por crianças e adolescentes, ou crianças ou adolescentes. Ela tem esse impulso, ela tem essa preferência. E a ciência também classifica, né, a pedofilia, que é a preferência por crianças e adolescentes, como uma patologia, uma doença. Aí muita gente fala assim, eu sou contra ser classificado por doença. Eu não vejo impedimento isso ser classificado como doença. Porque a psicopatia, né, o psicopata também é uma doença, é um desvio, é um transtorno de personalidade, né? Mas, no entanto, ele responde pelos crimes que ele comete, assim como o pedófilo. Eu não estou nem aí se ele não tem essa preferência. Ele não pode fazer, né? Então, aí a gente sabe também que nem todo pedófilo, nem toda pessoa que já nasce assim, né, com essa preferência sexual por crianças e adolescentes, em algum momento da vida dele, vai abusar de crianças e adolescentes. Ele controla, porque às vezes por questões religiosas, por questões éticas, por questões morais, né? Isso não tem nada a ver com o caráter dele. Ele guarda para si, engole aquilo e não faz. Então, nem todos. Agora, então nós temos, né, o pedófilo, e nós temos o criminoso pedófilo, que é aquele, né, que tem, além de ter essa preferência, ele vai lá e abusa de crianças e adolescentes. É o criminoso pedófilo. Ele é pedófilo e criminoso, porque ele vai praticar crimes, obviamente. E nós temos aqueles também que, apesar de não ter essa preferência por crianças e adolescentes, pratica crimes e abusam de crianças e adolescentes, apesar de não ter essa preferência, porque ele é um pervertido, né? Ou, às vezes, ele tem um outro transtorno de personalidade, como a psicopatia. Quem que é o psicopata? É uma pessoa ruim. É uma pessoa que ela não tem sentimentos, nem para o bem, nem para o mal. Ela é uma pessoa, o sentimento dela ali, fica flutuando. Ela não sente remorso em nada do que ela fez. E ela tem prazer em causar sofrimento para os outros. Infelizmente, eles estão aí entre 3% e 4% da população mundial. E o psicopata, ele pode escolher praticar isso, não por preferência, mas para causar sofrimento numa criança, num adolescente e na família, na sociedade, sabe? Então, ele pode escolher. Então, por isso, eu só estou explicando para vocês poderem entender que existem vários tipos, né, de pessoas. Tem o pervertido, tem o pedófilo que é criminoso, o pedófilo que não pratica o crime e às vezes nunca vai praticar. E também tem pessoas ruins que fazem isso mesmo não tendo esse tipo de preferência. Tá bem? E hoje,
né, esse tipo de crime, infelizmente, tem aumentado assustadoramente. Por isso que justifica esse tipo de trabalho. E eu atribuo isso a várias razões, né? A gente sabe, infelizmente, que a maioria dos casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa. A maioria ainda dos casos registrados. Cerca de 70%, a cada 10 casos, 7 acontecem dentro de casa. Quando eu falo dentro de casa, a gente dá esse conceito amplo de casa. É naquele lugar onde a criança e o adolescente deveria se sentir protegido e seguro, mas não está. Sabe? Pode ser na casa de um familiar, na própria casa, na escola, dentro de um banheiro, num campinho de futebol, onde ele está lá para aprender, para treinar, né, e tudo mais. Na casa de amiguinhos que são próximos da família, que costuma dormir de vez em quando e tal, ou vai lá para brincar. Então, assim, no seio familiar, praticado por pessoas da confiança da família e também daquela criança e daquele adolescente. E é um tipo de crime muito difícil de ser descoberto. Olha só, hoje nós temos lá, nas delegacias de polícias do estado de Minas Gerais, 80% dos casos que estão sendo apurados, das investigações em andamento, a denúncia não partiu da própria vítima. Olha que doideira. Não partiu da própria vítima. Não partiu. Sabe? Por quê? Porque uma criança, muitas vezes, ela nem sabe o que está acontecendo para poder contar. Como que ela vai contar se ela não sabe o que é aquilo? Né? Hoje, nós temos, dentre as pautas da direita, principalmente, a gente luta contra a ideologia de gênero nas escolas. A gente luta muito contra também a sexualização precoce de crianças e adolescentes. Né? A gente luta contra isso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado também, quando a gente fala que não pode ensinar nada sobre isso nas escolas e precisa ensinar em casa. A gente tem que divulgar essa informação de que realmente a família precisa ensinar em casa. Precisa ensinar. Porque não é só falar que não pode aprender em outro lugar e não ensinar em casa. Entenderam? Eu mesma, quando era criança, às vezes por falta de informação, minha mãe nunca me ensinou nada sobre nada disso. Né? Minha mãe, uma pessoa religiosa, uma pessoa muito boa, uma mãe excelente, mas nunca ensinou. A única coisa que ela me ensinava, não pode ficar grávida, que eu não vou criar neto. É só isso. Mas como que fica, as partes íntimas, quais são, do menino, da menina, né? Quais são os riscos, sobre as doenças e tudo mais. Isso eu nunca aprendi, e eu acredito que a maioria das pessoas também não aprendem, e a gente precisa aprender, porque nós estamos vivendo uma era diferente do meu tempo. Quem tem a minha faixa etária aqui, né, a gente não tinha internet. Smartphone tem mais ou menos uns 15 anos que as pessoas têm telefone, com internet, que têm acesso à informação, e 15 anos assim, quem tinha grana, né, porque há 15 anos atrás nem todo mundo podia ter, né, um celular com internet conectada, era muito caro. Então, assim, eu, por exemplo, fui ter bem depois. E a minha faixa etária, nós não crescemos acessando pornografias, certo? Nós não crescemos. Eu nunca vi pornografia durante a minha infância, adolescência, juventude, não. Eu acredito que quem tem a minha faixa etária aqui também não. Né? Eu acho que você, mais ou menos a minha idade, ninguém via. Os meninos, quando muito, era uma revistinha. Né, que eles conseguiam comprar muito escondido, emprestavam um para outro e tal, aquele negócio. Mas as meninas, principalmente, não. E hoje, se a gente não ensinar esse tipo de coisa para os nossos filhos, eles vão ter uma professora horrível, chamada pornografia. Horrível. Sabe? As nossas criancinhas estão acessando pornografias. Isso é algo muito pesado e doloroso de falar, mas estão. Eu sei porque eu estou nas escolas praticamente toda semana. E eu faço bate-papo com crianças, desde de 3 anos de idade até o adolescente lá saindo do ensino médio. E eles vêm me contar cada caso de arrepiar o cabelo. Porque a criança é muito sincera. Então, os pais não podem
serem inocentes a ponto de achar que os filhos não têm acesso a isso. Às vezes não tem em casa, se o pai estiver ali tomando conta, vigiando, mas quando chega na escola, tem um coleguinha que leva o celular e vai mostrar lá um vídeo baixado, vai ensinar para ele como é que digita lá para poder achar, e é aberto para todo mundo. Por que que não vai ser para a criança, né? Então, e a maioria dos pais também não tem educação digital. Não tem porque não tem mesmo, porque é difícil acesso a isso. Né? Às vezes a pessoa que trabalha o dia inteiro, está lá, não sabe mexer, né, direito, e fala, sabe mais do que eu, mas não pode ser assim. Não tem educação digital para saber que ele precisa pegar o celular da criança, por exemplo, ou um computador que ela use, e bloquear os conteúdos adultos de todas as plataformas, que ela precisa, que os pais precisam. Tem uns joguinhos lá, tem um joguinho que chama Roblox. Você vai nas escolas, criancinha pequenininha, de 3 anos de idade, já joga Roblox, e vai falar mal do Roblox. Eu não falo que eu não sou doida, sabe? E ali dentro daquele Roblox, tem umas tais moedinhas, chama Robux, as moedinhas. E uma criança não tem ainda juízo para estar entrando em jogos com competições de dinheiro. Isso é muito sério. Vocês estão entendendo? Hoje ainda eu fiz uma postagem sobre um vídeo desses jogos aí, sabe? Que estão rodando na internet, que o povo está deixando de comprar comida e perdendo dinheiro todo nesses jogos online de aposta. Aí fica com essas moedinhas. E nesse jogo, quem tem mais moedinhas, aí vai conseguindo fazer casa melhor, e vai conseguindo mais coisas. Eu não sei muito detalhes do jogo, mas eu sei as coisas ruins. Eu sei que é isso. Aí, esse jogo, também, a maioria dos pais não sabem que tem chat de conversa aberto. Chat de conversas. Ou seja, qualquer marmanjo que está lá, vigiando as criancinhas jogar, pode chamar ela lá no chat. Oi, tudo bem? Como que você vai? Olha, eu posso te seguir? Você é um jogador excelente, eu estou acompanhando seu trabalho. Você merece mais moedinhas. Né? Eu tenho como te dar moedinhas. E por aí vai. Aí a criança, naquele afã, né, de querer ultrapassar os colegas, de querer, né, melhorar lá o desempenho, faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa para ganhar as moedinhas do marmanjo. Tem um vídeo de um menininho que eu recebi, e depois até ajudei, levei lá para a delegacia para investigação. Foi um dos piores vídeos que eu já vi na vida. E não é falar assim, não adianta querer jogar culpa só nos pais também. Não é justo isso. Porque a internet ela é sedutora para todo mundo. A gente tem que tomar cuidado. O vídeo, gente, foi num ambiente, o vídeo foi gravado num ambiente onde os pais estavam... Você vê nitidamente, talvez, num cômodo ao lado. Tinha conversas de pessoas adultas. A criança não estava sozinha. Tá? Tinha conversas de pessoas adultas. E em 20 segundos, um menininho que deveria ter uns 6 anos de idade fez um vídeo pornográfico e enviou para o criminoso. Foram 20 segundos. Ele foi lá, as pessoas lá em volta, abriu o Instagram escoradinho assim em cima de uma mesa, né? Eu imagino que eu só vi o vídeo, mas que tenha sido produzido desse jeito. Foi lá na frente, virou de costa, tirou, baixou a calça dele e mostrou o bumbum. Rebolou, abriu, voltou, desligou, acabou e enviou o vídeo. Depois os pais encontraram o vídeo no celular dele, porque às vezes a criança não tem a malícia de ir lá e apagar da lixeira. E os pais... por acaso, encontraram o vídeo lá e apertou ele, foi que descobriram. Ele levou na polícia, né, para ser investigado. 20 segundos com os pais do lado. Olha que doideira. É um vídeo pornográfico. É um vídeo para quê? Para ser vendido para pedófilos. Sabe? E isso, hoje em dia, é o ataque que estão fazendo direto nas nossas crianças. Produção de conteúdo pornográfico. Porque isso... A pornografia, tanto a pornografia comum como a pornografia infantil, é a terceira maior fonte de renda do crime organizado no mundo. A máfia italiana está migrando seus negócios para a indústria da pornografia. Sabem o que tem por trás da indústria da pornografia? Isso a gente não deveria consumir, esse tipo de porcaria, porque por trás tem tráfico de seres humanos que vão com promessa de trabalho
aliciados através da internet ou não, tá? Tráfico de seres humanos, ficam lá, vão para a prostituição, para a pornografia e muitas vezes para a venda de órgãos humanos. Lá tem escravidão sexual, lá tem overdose de drogas, de anestésicos. Muitas mulheres daquelas morrem por overdose de anestésico, porque nada do que acontece ali uma mulher normal aguenta, a não ser com a cara cheia de droga, cheia de anestésico. E os homens também. Excesso de comprimidos, injeções, estimulantes e tudo mais. Isso que tem por trás da pornografia. Sofrimento de pessoas. Né? E quem consome está ajudando a patrocinar isso. Colocar isso, né, adiante cada vez mais. E as pornografias, se acontece isso para os adultos, imaginem para crianças e adolescentes. As pornografias, cientificamente comprovadas, elas são tão viciantes quanto as drogas. Ativam no cérebro o mesmo mecanismo de dependência que a substância entorpecente ativa, que é a liberação exagerada de dopamina. E depois acontece aquele processo que a gente chama de... fugiu da minha mente a palavra. A resistência, né? Que a gente chama, não é a resistência, que a gente chama de tolerância, né? Acontece o processo de tolerância. Por quê? É algo externo. Então, o seu cérebro não consegue mandar para o seu corpo a mensagem de que você está satisfeito. Porque é um volume muito grande de dopamina. Mesma coisa que a droga. Então, você começa a consumir 1 hora hoje, daqui a pouco 2 horas, daqui a pouco 3 horas, daqui a pouco tem gente que não trabalha mais. Fica 24 horas por dia consumindo pornografias na internet. Tem um tanto de casal desfeito por causa de pornografias. Homens que não conseguem mais se relacionar com as suas esposas, com as suas namoradas, que não têm interesse mais por mulheres. Né? Crianças e adolescentes que não têm coragem de chegar, se aproximar, mesmo na idade correta de estarem namorando, de estarem se relacionando, não têm coragem por causa da comparação feita com algo que não é real. Né? E essa comparação está destruindo a mente das nossas crianças e adolescentes. As redes sociais destroem a mente das nossas crianças e adolescentes por conta dessas comparações. Nós que somos adultos sofremos com as comparações. Às vezes a gente entra lá, vê um perfil e fala, olha, né, eu podia ser assim, né, também, acho que eu vou pôr mais botox, vou botar mais sei lá o quê, né? Fica, mesmo sem ter dinheiro, às vezes a pessoa vai lá, se endivida por causa dessas coisas e tal. Nós sofremos. Imaginem, gente, a cabecinha de uma criança e adolescente. Imaginem como é difícil para um adolescente a comparação com os atores da pornografia. Será que alguém em casa ensinou para ele que não é daquele jeito? Que as mulheres não são daquele jeito? Sabe? Então, isso prejudica demais a vida das nossas crianças e adolescentes também. É um problema sério, isso é uma epidemia do nosso país. Eu atendi, ainda como delegada, um caso que assim, me chocou demais, de um adolescente de 16 anos, que estava conversando de namorico com uma menininha de 12 anos de idade. Eu falo, uma menininha, eu quero uma menininha desse tamanhozinho, sabe? De 12 anos de idade na internet. A menininha muito tímida, muito quietinha, introvertida. Eu tenho a impressão de que sofria até algum tipo de bullying na escola, sabe? Então, não tinha muitos amigos. E ela se apegou nessa conversa, né, que iniciou no TikTok. Porque o TikTok não é só aqueles vídeos que eles passam. Também tem chat de conversas. Sabe? As pessoas chamam quem está ali para conversar no TikTok. Então, ele chamou essa menininha no TikTok e começaram ali as conversas e tal, conversas inocentes. E por parte dela. E ele também, né, levando do jeito que ela estaria se agradando ali. Aí, num determinado momento, ele a convidou para tomar um açaí. Só que ela não era uma menina com liberdade para sair de casa a hora que ela quisesse, com quem ela quisesse, principalmente com um adolescente de 16 anos. Então, ele ensinou ela a mentir para o pai deixava, o pai pedreiro, trabalhador, homem honrado, sabe? Pegava o carrinho dele, deixava ela na porta da escola, ia correndo fazer o serviço dele, voltava e pegava e deixava em casa, todo dia. Aí deixou ela na porta da escola, só que aí, naquele
tumulto de entrar, né? A maioria das escolas não tem um profissional para ficar ali naquele momento de chegada e saída, não tem uma guarda municipal, não tem um policial militar, não tem, a gente sabe que não tem. Né? Então, deixou ela ali, ela fez que entrou, saiu, encontrou com o menino na esquina. Ela já se assustou, porque o menino estava de moto, 16 anos, nem carteira, né? Estava de moto, pôs essa menininha na garupa da moto e levou, não para tomar um açaí, ele levou ela para um lugar, aqui na Zona Norte, que tinha o apelido de Cafofo. O que era aquilo? Uma casa abandonada, o pessoal dos traficantes tinha sido preso, e estava lá abandonado, os meninos ali da região pegaram aquela casa, passaram a corrente em um cadeado e ficavam emprestando a chave um para os outros para levarem as meninas para lá. E esse adolescente levou essa menininha de 12 anos para lá, e lá, aí começou, e beijando ela não queria, a menina nem na cabecinha dela, uma criança, nem passava isso, sabe? Ela estava atrás, era de moedinha. Então, aí, enfim, ele acabou abusando dela mesmo, e ela ficou machucada. E essa menina correu um risco muito grande ali, por quê? Se ele fosse realmente, às vezes, um homem adulto, um criminoso mais pesado, tal, ele poderia ter tirado a vida dela. Porque ela contou que ele falava para ela não contar para ninguém, e ela falou que ia falar, que ela ia falar assim, que ela ia falar assim, e ela ficou em estado de choque, sabe? Aí ele ficou sem saber o que fazer, colocou ela na moto de novo, largou na porta da escola e foi embora. E o pai chegou, encontrou a menina naquela situação, ela contou para o pai, e o pai aí chamou a polícia, vamos lá, tal. Aí, mas quem que é esse menino agora, né? Aí vai lá, prende todos os computadores, o computador dela, no computador que ela conversava. Prendemos e pegamos pelas câmeras de uma padaria que tinha próximo a placa da moto, levantamos a placa da moto, bingo. O pai dele, conhecido nosso, dono de uma oficina. Quando a gente chegou lá, esse pai, ele ficava em prantos, porque o pai não se conforma. Porque o menino, olha só, um adolescente, 16 anos, ele trabalhava de manhã com o pai, todo dia, de 8 a meio-dia. Depois do meio-dia, ele ia para casa, que era pertinho, para almoçar, descansar e estudar, fazer os deveres, os trabalhos, e à noite ele ia para a escola, estava no primeiro ano do ensino médio. Tinha necessidade disso? Não tinha, né? Pois é, mas fez. Acabou, destruiu a vida dele para o resto da vida. Quando a gente apreendeu o computador dele também, que a gente fez essa análise, né, das conversas, que a gente conseguiu recuperar, que ela pagava e tal, a gente percebeu o quê? Um adolescente viciado em pornografias. Ele ficava todo momento, inclusive de madrugada, no momento que ele estava em casa, assistindo vídeos de pornografias, e ele cismou com esse negócio de novinha, colocou várias pastas, sabe? Então, tudo que você vê com muita frequência vai parecendo o quê? Normal, habitual, né? Acha que aquilo pode ser feito. Claro que ele não acha, 16 anos já dá para saber, né? Mas vai, mexe, perturba a mente, não está formada a mente ainda. E ele foi colocar em prática aquilo que ele viu, porque a referência de relação que ele tinha era aquilo que ele ficou vendo há anos ali na internet, entenderam? Na cabeça dele, ele achou que aquela menininha ia chegar lá e ia ter aquele desempenho, né? Uma criança de 12 anos de idade, gente. Sabe? Essa menina teve a vida destruída emocionalmente, psicologicamente. Se não tiver um bom acompanhamento, um bom tratamento, a família fica desolada. E, nesse caso, eu fiquei com pena também da família do adolescente. Com pena. Sabe? Porque, nossa, eles ficaram assim, sem chão, sem saber o que fazer. Né? Imagina, os dois lados ali. E esse caso, né, foi um adolescente da mesma cidade e tal. Mas tem muitos outros casos aí, que não dá nem para eu contar aqui, até por conta do tempo, que é 1000 vezes piores. De gente que vem de fora do estado, marca encontro com adolescentes aqui, leva para motel aí na BR e outros lugares, coloca droga para a pessoa tomar na água ou em algum lugar, porque agora a gente tem umas drogas estimulantes, todas à base de fentanil. Nós estamos, inclusive, no mês de junho, que é o mês de combate às drogas, né? Eu presido também a comissão permanente de combate às drogas da Assembleia. A gente vai fazer um trabalho pesado sobre isso esse mês todo. E muitas substâncias assim que estão surgindo, todas substâncias novas à base de fentanil. Tem uma droga que chama sex drogas, né, que se falam. Porque antes, por exemplo, tinha o Boa Noite Cinderela. Queria dar um golpe em alguém, né, lá,
aquela conversinha, tal, levava para casa, aí dava aquelas drogas depressoras. A pessoa dorme, fica sonolenta, ou não consegue reagir, e ali é abusado, leva os pertences. Agora tem algumas que elas são altamente estimulantes da libido da pessoa. Olha só, coloca ali, a pessoa fica louca. As meninas nas festas, nas baladas, sobe na mesa, arranca a roupa, e faz o diabo, sai, vai, mas faz aquilo sem saber por que está fazendo. E muitas vezes a família não acredita. Mas eu vi, você fez. Fez, mas ela fez porque está sob efeito de substância entorpecente. Altamente estimulante dos hormônios da libido. Olha que doideira. Aí, esse pessoal faz isso com essas meninas, grava vídeo de tudo enquanto há, vídeo, foto, para quê? Vender para a indústria da pornografia. Sabe? E depois está com a vida aí arruinada. Outros fica de conversa, isso não é só com criança e adolescente, não, com adultos na internet. Quando consegue o tal do nudes, aí vem extorsão, pede dinheiro para não divulgar, sabe? Então, assim, os casos são inúmeros, todos os dias, aos centenas de milhares. Enquanto delegado, eu mesmo, pessoalmente, atuei em vários, e agora, enquanto parlamentar também, a gente não para, eu só não faço a parte da investigação, mas chega no gabinete, porque a gente, né, passa orientação, faz muita palestra, o pessoal pede ajuda. Então, a gente orienta, encaminha, marca horário com os profissionais, para ver se, pelo menos, toma alguma providência para prender o criminoso e aliviar um pouco a dor da vítima e, principalmente, da família. Né? Mas que não é fácil. E a população também precisa tomar consciência, para a gente finalizar aqui, com essa questão, principalmente do abuso dentro de casa. Os números, eu vou passar no final. Principalmente os abusos que acontecem dentro do seio familiar, com uma questão que, assim, é até ruim de falar, eu nem gosto de falar isso. Mas, muitas vezes, as famílias gostam de manter abusadores de estimação, né? Mantém. Às vezes, a pessoa foi lá e a criança, o filho foi abusado por um tio, pelo próprio pai, da mãe da criança, né? O próprio avô, sabe? Padrasto, né? E simplesmente não denunciam, acham isso um crime de pouca expressão. Não é não, gente. Isso destrói a vida da pessoa, destrói a alma. Quando essa criança for entender isso, ela tanto vai ficar, se sentir assim, imunda, ela vai se sentir invadida, ela vai se sentir assim, a pior pessoa, e pior, traída pela família, que sabia e não denunciou. Sabe? Mas é o avô e a família, o nome da família, só tirar de perto, né? Não vai acontecer mais, já aconteceu mesmo, não falo nunca mais com ele, mas não vai lá e denuncia, sabe? Tem casos que, às vezes, a pessoa está correndo risco de morte, essas coisas a gente até entende, mas quando não é, não dá para entender. Quando eu era adolescente, criança, a vida toda, eu morava numa cidade no interior de São Paulo, e lá tinha um homem chamado Seu Totonho. Ele tinha um barrigão assim, um senhor forte, grande. E para eu voltar da escola, ou para ir da casa da minha mãe para a casa da minha avó, cidade pequena, né? Toda vez tinha que passar no passeio da casa dele. Aí eu e outras meninas, a gente evitava, tinha que dar a volta. O Seu Totonho ficava o dia inteiro, era um à toa. Ficava o dia inteiro sentado na varanda, que era mais alta, e toda mulher que passava no passeio, ele falava palavrão, falava besteira, convidava para entrar lá dentro da casa, oferecia as coisas. E para a gente que era criança também, eu criancinha de 5, 6 anos, ele fazia isso. Aí, eu contava para minha mãe, a minha mãe, ele faz isso com todo mundo. E como assim? Faz isso com todo mundo, ninguém é obrigado a passar por isso. Mas coitada da dona Manuela era a esposa dele. Ela trabalha tanto para sustentar esse vagabundo ainda vai chamar a polícia, ela vai passar vergonha. Vergonha ela passa já, né? Todo dia ali, né? Mas ninguém denunciava, ninguém nunca denunciou o homem, fica por isso mesmo. Às vezes tem aquele negócio assim, não vai naquela casa não, porque ali tem aquele cara, sei lá, diz que ele, né, é meio suspeito e tal. Fica cheia de criança lá dentro da casa dele, né? Ele dá biscoito, dá cachorro-quente, não sei o quê, mas não vai você, não vai não. Então, a pessoa orienta a filha para não passar por isso, ou o filho, mas deixa ele lá fazendo com os filhos dos outros. Né? Isso aí também não é certo.
A gente tem, né, que denunciar. Hoje a gente tem como denunciar de forma anônima, tem o Disque 100. E se cair uma investigação em cima de um indivíduo desse, a polícia entrar lá dentro vai achar muita coisa. Muita coisa. Tem que ir extirpando esses indivíduos aí da sociedade. Não tem essa, não. Não sei se vocês viram também um caso recente, que para a gente finalizar, que aconteceu lá na Ilha do Governador essa semana. Eu até postei sobre isso. Postei a entrevista do vagabundo, mau caráter. O primeiro postei a entrevista do pai da criança. Era separado da mãe. A mãe, na casa iam alguns familiares, ela tinha também os namorados, tudo. E uma menininha de 11 anos. Aí, na entrevista do pai, o pai foi bem claro, assim, não, eu já tinha escutado essa conversa. Falei com a mãe. A mãe disse que ia na polícia, mas pelo jeito não foi. 2 vezes. Eu deveria ter ido, né, mas também não foi. Qual que era a conversa? Que o tio estaria abusando da filha desde 11 anos de idade. O pai estava muito revoltado lá e tudo, né, mas também não foi tomar providência. Se ele escutou a conversa, né, aí a mãe também não foi. Várias vezes. Ele falou com a mãe. A mãe ia lá, falava com o tio da menina, que era irmão dela, ele, mentira, não, e a mãe, então tá bom, para mim é melhor que seja mentira, né? Mesmo não sendo. E ficou por isso mesmo, até que chegou uma hora que ele abusou mesmo da menina de forma muito violenta, machucou, a menina ficou brava, falou que ia contar, e ele falou para ela não contar, ela disse que ia contar, foi o mesmo exemplo da menina de 12 anos lá. O que ele fez? Aí, na entrevista dele, ele falou que, em um momento de desespero, que eu fiquei com medo de ser preso, fui lá na cozinha, peguei uma faca e deu várias facadas na adolescente, jogou dentro de um poço. O pai achou o corpo da menina dentro do poço, já linkou a situação, foi que chegaram nele e ele confessou. E mais, até no depoimento dele, a menina de 11 anos, uma criança, tá? E mais, ele disse que ele era constantemente seduzido pela criança. Dá nojo, né? Seduzido pela criança. Então, por isso que ele fazia isso. Ele era seduzido, um homem. Né? O que se é que pode ser chamado de homem, um ser humano desse. Mas, enfim, né, gente? É um assunto difícil, é um assunto pesado, mas a gente tem que ter essa consciência, sabe? Principalmente nós, levantar essa pauta, defesa das nossas crianças e adolescentes, defesa da família, defesa da vida, né, que é tão importante para todos nós, essa luta contra as drogas também. Né, estamos aí no mês de junho, deixo uma sugestão, né, para vocês falarem um pouco sobre isso. A gente tem tantos exemplos aí. Ontem mesmo nós tivemos um caso de um jovem de 19 anos que matou o próprio pai, esfaqueou a mãe e a irmã por conta de droga. Né, um dependente químico, coalterado, foi lá e fez isso tudo. Destrói a família, destrói tudo, né? Por onde passa, só devassa mesmo. Só quem tem um dependente químico em casa sabe o que é isso. Deus me livre. Tá? Então, esse mês também, esse mês de conscientização, é um tema muito importante para a gente falar. E depois, eu tenho vontade também da gente abrir até um grupo de trabalho, né? Principalmente com as mulheres, para a gente tratar também da questão do feminismo e várias outras questões que são super importantes, tá bom? Então, eu agradeço a todos pela atenção, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aí eu passo os trabalhos agora para o Sargento Melo, que acho que ele vai abrir para alguma pergunta, alguma colocação, tá bom? Obrigada, gente. Então, primeiramente, quero agradecer a senhora pela palestra, né? Nós temos conversar sobre esse assunto, que é um assunto muito complicado, principalmente para as famílias, né? Nós trabalhamos muito tempo no policiamento da cidade. A gente via dificuldade, às vezes, de se chegar numa casa, quando tinha algum tipo de denúncia dessa, a própria criança falar com a gente fardado, né? Um homem, um sargento da polícia, essas dificuldades. Então, eu queria saber da senhora se existe algum local onde as pessoas possam ligar, né? A quem a criança pode procurar, que não seja, às vezes, o familiar, porque transpor essa barreira da criança ter que denunciar um parente, isso precisa de uma força tamanha, né? E tem que ter pessoas preparadas, né? Falo disso de dificuldades. Quando você chegava na casa e você tinha denúncia,
a criança não te falava. E aquilo ficava ali, ó, ela ficava sendo abusada há vários anos, até que ela chegava numa data que ela falava para um avô, falava para um vizinho, e o vizinho ia lá denunciar, agora a senhora falou, que na maioria das vezes a denúncia não parte de dentro da casa, principalmente quando muitas ocorrências eram denunciadas para a gente sobre padrasto. A mãe não queria deixar os filhos denunciarem, porque o relacionamento dela estava em perigo com... E isso precisa ter um local para se ligar, então eu queria ver se a senhora pode orientar aonde procurar. Então, sobre essa questão aí, sobre a criança não denuncia, é muito fácil falar, a criança não denuncia, né? É só um exemplo elucidativo, tá? Teve um caso também de uma garotinha de 3 anos de idade, que a mãe trabalhava durante a manhã, ficava com a criança à tarde, só que do nada inverteram o horário de trabalho dela, aí ela precisou deixar a criança na casa dos avós paternos. Aí um dia, essa menininha chegou em casa falando assim, mamãe, a menininha de 3 anos, brava, ela falou para a mãe da mamãe, o meu avô passou o cocô em mim. Aí a mãe da mãe, como assim? Passou. Aí a mãe dela ficou intrigada com aquilo. E depois ela falou de novo, tipo assim, você não vai fazer nada, eu não gostei disso. Estou desconfortável. Porque a menina é muito esperta, era uma menina até precoce, sabe? Esperta. Como assim? Aí falou de novo para a mãe. Aí a mãe falou assim, mas como assim? Ele limpou você? Você foi? Não, ele passou em mim, mãe. Mas fui no banheiro, não. Aí o pai chegou em casa, como é pai da criança, né? Chegou em casa, aí falou, não, imagina, deve ter sido só ter limpado ela, não sabe, aí passou. Depois, na escola, aí a escola é fundamental nesse ponto, né? Na escola, a criança fez um desenho de um homem, né? Aí fez o desenho do órgão genital do homem. A professora estranhou aquilo, chamou a mãe. Aí a mãe pegou e falou assim, nossa, ela falou, ela está tomando banho com o pai ou com alguém que ela tenha visto, né? Aí a mãe falou, não está não, nunca que eu saiba, não. Aí chamou a criança lá também para conversar com a psicóloga. Aí foi falando, quem é esse? É meu avô. Isso aqui é o cocô dele. Vocês pensam? Olha a associação que a criança fez. Ela não sabe o nome, ninguém ensinou para ela, ela não tem, ela nunca viu. Como que ela vai adivinhar que o órgão sexual do homem é diferente do dela? E qual que é o nome daquilo? Vocês estão entendendo? E até a imaginação dela foi até longe, né? Loucura. Então, por isso que eu falo, a criança não conta porque ela nem sabe que está sendo abusada. Ela vai, às vezes, sentir um desconforto, e muitas vezes ela é até ameaçada. Mas eu vou falar, nem sempre o ato de abuso é doloroso, é violento, viu, gente? É travestido de carinho, na maioria. E o abusador também não sai abusando de todo mundo. É travestido de carinho. Então, a criança não sabe se aquele carinho pode ou não pode. Por isso que a gente tem que ensinar que não pode mexer nas partes íntimas delas. Tem também uma adolescente de 12 anos de idade que denunciou o pai foi preso, ela denunciou depois que o pai foi preso. Isso é recente, é o maior produtor e vendedor de pornografia infantil da América Latina, dono do maior site de pedofilia na Deep Web da América Latina. Tá, que são os maiores do mundo, infelizmente. E o Brasil é campeão nisso. Essa menina de 12 anos, ela se relacionava com o pai desde o dia que ela nasceu. Olha que loucura. O pai, mais velho, teve uma filha com uma menina de 12 anos, da zona rural. Teve. A família, depois que a menina ganhou a criança, ou antes, ao invés de denunciar, porque é estupro, né? Não denunciou. Sabe o que ainda fizeram? Entregaram a criança para ele criar, porque ele tinha dinheiro. E a menina ficou lá na roça com os pais, entregaram a criança para ele criar. E é essa menina que ele criou, sim. Foi a maior produtora de vídeos pornográficos. A vida inteira ele se relacionava com a criança. Só que a criança não sabia, gente. Ela não sabia o que era que acontecia. Ela foi saber isso quando ela começou a entrar na puberdade, a ter as amigas. E aí ela soube que as amigas não se relacionavam dessa forma.
entendeu? Porque aí eles tiram o acesso desses adolescentes, das crianças à informação, sabe? Então, é bem pesado, né? Mas é verdade. Então, ela não se sentia agredida, mas depois que aconteceu, aí que ela foi ver, né? O pai dela tinha grana, ele comprou uma câmera fotográfica muito boa e ele se oferecia para fotografar os aniversários das amiguinhas delas de graça, entregar tudo na mídia digital para as mães. Aí o que ele fazia? Tirava foto das menininhas, né? Embaixo da sainha das menininhas, das criancinhas, que ele fotografava de graça. Fazia a noite do pijama na casa, tadinha, não tem mãe, né? Sozinha, vem as coleguinhas dormir aqui, sabe? E lá ele também deveria, obviamente, fotografar essas crianças dormindo, ou aliciar de alguma forma, e por aí vai, né? Gente louca. E agora, a questão dos canais de denúncia, hoje nós temos o Disque 100, que é um número para denúncia de violação, a graves violações a direitos humanos, isso sim, é uma grave violação a direitos humanos, né? Você liga, pode ser de forma anônima, alguém vai conversar com você lá, a própria criança pode ligar também, a gente difunde muito esse número, principalmente para as crianças e adolescentes, ou então pode procurar direto a delegacia, qualquer unidade policial, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, seja na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que aqui em Juiz de Fora fica lá no Santa Cruz Shopping, infelizmente não é lugar de delegacia aquilo, né? Mas fica aí, mas já estão providenciando aí outro lugar. E tem que denunciar, todos nós somos responsáveis por isso, precisamos denunciar. Alguém vai querer fazer alguma pergunta, gente? Se for, nós estamos com a nossa funcionária ali da Casa Legislativa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, está ali. Obrigado, Melo. Obrigado, senhora deputada. É sobre o tema mesmo de fato, pedofilia? Sim, meu nome é Paulo Maia. Vou esperar a senhora deputada terminar ali. Prefiro terminar, esperar. A pergunta é a seguinte, a questão é a seguinte, nós sabemos, Juiz de Fora, nós temos aí 111 bairros, quer dizer, até a semana passada, e nós temos aí os 5 conselhos que são atuantes, né, são os nossos conselhos tutelares. Estão atuantes, principalmente não só no Juiz de Fora, mas em toda Minas Gerais, vou falar dessa forma, que nós vimos o reflexo da eleição passada, bateu o recorde aí no Brasil inteiro. Isso devido à nossa necessidade e à nossa seriedade em todos os conselhos tutelares. Para angariar também reclamações oriundas sobre pedofilia, que é um assunto esse, nós temos todas as condições, nós como municípios, nós temos condições como Estado com I, né, Minas Gerais, de dotar também os nossos conselhos para dar esse suporte, porque lá, de fato, falta apoio jurídico, para apoio logístico, apoio no todo, embora as pessoas são extremamente capacitadas. Então, nós devemos, para ontem, promover isso para que nossos conselhos tutelares também sejam a porta desse também possíveis denúncias e também está aí fazendo com que não ocorram esses crimes. Outro detalhe importante, que a senhora não falou aí, e eu venho a 4ª ou 5ª palestra que eu escuto sobre o tema, não somente aqui, eu não escuto falar sobre pedofilia feminina. Não escuto falar isso. É a 4ª que eu participo, eu não escuto falar sobre isso. Nossas esposas, nossas companheiras, também nossos maridos, nossos companheiros, estão deixando de trabalhar, às vezes, para um ficar tomando conta do filho do outro, devido ao crescimento que está tendo da pedofilia feminina. Então, eu gostaria também de uma data oportuna, quando a senhora fosse palestrar sobre o tema, trouxesse também não somente a sobre pedofilia masculina, mas também feminina, porque essa está assombrando com muita força. É verdade. O Paulo Maia, foi muito boas suas colocações. O Conselho Tutelar ele é um grande parceiro da polícia, grande parceiro. Infelizmente, o que ele disse também é verdade. Da falta de estrutura, até quando eu trabalhei muitos anos na delegacia de plantão aqui em Juiz de Fora, a gente via isso. Muitas vezes o conselheiro tutelar não tinha um carro para ir atender a ocorrência. Muitas vezes a família não quer buscar o adolescente. A polícia encontra, né, Melo? Melo sabe, eu não quero mais, eu abri mão, sabe? Às vezes em caso de prisão, outra coisa, e o conselheiro às vezes vai de ônibus, sabe? Depois não tem nem aonde colocar essa criança, esse adolescente em segurança. É uma situação muito difícil. São pessoas extremamente preparadas e desequipadas. Melhorou um pouco, né? Nesses
últimos tempos, mas merece muito mais, que o Conselho Tutelar, ele é a voz da população e da comunidade, da realidade, né, de cada local aonde ele atua. Então, ele sabe, ele conhece todo mundo. O conselheiro, ele foi eleito ali para trabalhar naquela região, que ele conhece a região e conhece as pessoas, e conhece os fatos, e eles fazem os relatórios que ajudam demais nas investigações. Então, eles são super importantes. Essa questão da pedofilia feminina realmente foi um lapso. Eu sempre falo, né, toda vez que eu tenho oportunidade de falar, que o pedófilo, a gente não pode estereotipar ele, não é aquele senhorzinho com balinha no bolso, né? Nem aquela pessoa que ataca a outra quando está passando num beco escuro, não é só essas pessoas, não são só essas pessoas, pode ser qualquer pessoa, de qualquer idade, né? De qualquer classe social, qualquer idade, qualquer religião, qualquer profissão, qualquer sexo, homem ou mulher. A pedofilia feminina tem aumentado muito hoje. A gente sabe que essa tendência, né, a pedofilia, cientificamente, ela desabrocha mais nas pessoas do sexo masculino. Mas, hoje, a gente tem visto muita pedofilia, a criminosa pedófila mulher, né, que eu falo, praticando esse tipo de crime por dinheiro. Muito, crescendo muito. Fazendo imagens, manipulando seus próprios filhos, às vezes cuidadoras de criança e adolescente fazendo isso, né, para vender essas imagens, para ganhar dinheiro com isso. É muito tentador, né, o dinheiro que eles oferecem. Então, a gente tem visto aumentar muito nesses casos, até foi um caso escandaloso que saiu na mídia recentemente, de uma mãe que abusava mesmo do filho de 12 anos de idade para vender as imagens, sabe? Então, a gente tem que estar atento que, infelizmente, são todas as idades. Até falei aqui, né, de um menino de 16 anos que acaba praticando, em muitos casos assim. Todas as idades, classes sociais, nível de escolaridade, profissão, religião, tem, infelizmente. Eu vou passar aqui os números do Estado de Minas. Eu pedi agora, recente, esse diagnóstico para a Polícia Civil e eles me passaram. Um diagnóstico quantitativo alarmante sobre as ocorrências de crimes sexuais contra crianças e adolescentes foi divulgado pela Polícia Civil de Minas Gerais. De acordo com o documento, em 2023, o Estado registrou um total de 8.272 crimes envolvendo estupro, importunação e assédio sexual de crianças e adolescentes. 8.272 crimes registrados. Só que a gente sabe que o número de casos é infinitamente maior do que isso. Tá? A subnotificação assim, é assustadora. Isso aqui é o que chegou na polícia. Tá? Nos primeiros 4 meses de 2024, esse ano, já foram contabilizados 2.240 casos, indicando uma persistência preocupante desses crimes, especificamente em casos em Juiz de Fora. O ano de 2023 viu um total de 536 crimes dessa natureza. 536 estupros de crianças e adolescentes foram registrados em Juiz de Fora no ano passado. Ressalta a urgência de ações direcionadas efetivas para combater essa violência. Então, esse foi o relatório que a Polícia Civil me entregou esses dias, né? Esse mês de maio, mês de maio passado. Então, em Juiz de Fora... não. 2023. Deixa eu ver. Não, só Juiz de Fora, não. 2023... Espera aí. Não. 2024. Não. É isso mesmo. 2023. 2023 inteiro foram 536 crimes. Desse ano, só Juiz de Fora a gente não tem ainda. Só do Estado inteiro, que são 2.240. Estado. Então, quero agradecer a senhora, né, a todas as pessoas presentes. A dona Maura vai fazer uma pergunta também. Antes que ela faça a pergunta, nós estaremos aí olhando sobre a reativação da comissão aqui na Casa Legislativa. Vamos verificar com os vereadores os que têm interesse, mas a gente buscar também informações fidedignas, né, para a gente trazer uma palestra única, para que quem for fazer parte das comissões tenha uma informação única e faça um trabalho mais focado naquilo que seja técnico.
né? Então, a gente levar as informações à população. Então, eu estarei, posteriormente, procurando também a comissão, assim que a gente estabelecer aqui quem são os vereadores, procurar lá na Assembleia Legislativa, para a gente ter as informações e verificar como é que é o trabalho, né? A pegar o trabalho da senhora que a senhora fez aqui também, naquele ano anterior, antes de a senhora seguir aí a cadeira legislativa estadual, né? Vamos ver se a gente pega isso tudo e convida a gente trazer essas informações corretas e trazer a população para esse debate aqui na Casa Legislativa. Essa palestra aqui foi feita de uma maneira bem rápida, né? Então, eu convidei a doutora Sheila, porque eu participei de uma ação que ela fez há poucos dias, achei interessante. A Comissão de Segurança não fez o convite ao Conselho Tutelar, porque nós vamos entrar num debate mais organizado aqui dentro da Casa Legislativa, com todos eles presentes, entre outras áreas também do município. Na verdade, é só para iniciar uma conversa na nossa cidade, nós convidamos a doutora Sheila. Os vereadores também, hoje, estão cuidando aí das emendas parlamentares, que deu um problema nas emendas, então todos eles estão dentro dos seus gabinetes, também não foram convidados, tá, gente? Na verdade, que a palestra foi aberta a toda a população de Juiz de Fora. Nós vamos realmente entrar nos debates necessários, faremos uma semana desse debate, convidando os colégios também, e todo mundo. Então, aqui, não é que eles estão faltando, não, tá? É porque o modelo que nós fizemos aqui hoje, realmente não era para os vereadores estarem presentes, não. É somente a doutora Sheila, porque vai ser colocado na TV Câmara, para mostrar à população o debate que será feito aqui na nossa Casa Legislativa, tá bom? A Natália quer fazer uma pergunta e depois nós vamos encerrar. E agradeço a todos vocês aí. Sheila, eu queria fazer uma pergunta, assim, bem pessoal mesmo, tá? Porque existe a subnotificação. Até estudei com a Mariana no João 23, então entra nessa questão da escola. Existe uma subnotificação que deve ser imensa, porque tem uma relação de confiança para aquilo acontecer. E, como você disse, nem sempre é violenta. Então, e muitas vezes a criança ela acha que ela está errada, né? O agressor coloca isso nela. Eu, na minha realidade, preferia que a escola não desse educação sexual para os meus filhos. Eu preferia eu dar. Mas eu estou dentro desse assunto. Eu entendo que tem família que isso nem é assunto. O assunto é o que comer no dia seguinte. Então, como você tem resolvido isso no seu trabalho, nesses anos todos, como vereador e como deputado, o que você imagina que a gente pode fazer para o futuro? Porque também é perigoso você delegar o assunto educação sexual para profissionais que você não sabe como vai abordar, que idade, que maturidade tem aquela criança ou adolescente para isso, que viés que pode ser colocado nisso, poderia deixar a criança de uma forma precoce, sexualizada. Então, assim, é uma coisa muito individual também. Mas a gente está falando de números muito perigosos e a notificação é o que mais, subnotificação é o que mais assusta. Então, eu queria saber como você vê o futuro disso, dessa discussão. Obrigada. Então, Natália, obrigado pela contribuição muito bem colocada. A gente fica entre a cruz e a espada, né? Eu, pessoalmente, não só eu, mas como os outros 23 membros da Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia do Estado, e lá nós temos promotores de justiça, desembargadora, juízes, outros delegados de polícia, vários outros profissionais, advogados, que participam conosco, nós fazemos esse trabalho dentro dessa linha que a gente acredita, né? Que é você falar para a criança, desde pequeno, quais são as partes íntimas dela, de forma lúdica, você não precisa colocar nomes, né, nem apelidos, né, você tem que falar quais são as partes íntimas para essa criança, de forma leve, né, você não precisa lá colocar terror e medo também nas crianças e adolescentes, e você tem que deixar muito claro para essa criança que ninguém pode tocar nas partes íntimas dela. Ninguém. E se ela for menor de 14 anos, nem com a permissão dela. Porque ninguém pode tocar nas partes íntimas de um menor de 14 anos, nem com a permissão, porque é estupro de vulnerável. A violência é presumida. Eu explico muito bem isso para eles. Não adianta, isso é inquestionável. Enquanto estiver lá no Código Penal, está no Código Penal, é crime de estupro, né? Tocar em menor de 14 anos. Então, a gente tem que deixar isso claro para eles, falar claro, deixar para eles que, se isso acontecer, a quem eles podem recorrer.
que a primeira pessoa que normalmente vem na cabeça é a mãe, mas nem sempre isso funciona. Então, eu canto uma música para eles que fala exatamente isso, né? Se acontecer, a quem eu vou recorrer, vou para a mamãe. E se não funcionar, eu tenho que pensar quem é a pessoa que pode me ajudar. Pode ser a titia, a vovó, a professora, o irmão, pode ser o conselho tutelar, pode ser o Disque 100, né? Pode ser o pai, né? A gente, às vezes, o abusador não é o pai, é o tio, pode ser quem for, mas você tem que contar. Outra coisa que a gente deixa muito claro para as crianças também é que eles jamais podem confiar em alguém que pedir para que eles não contem as coisas para a família. Né? Se foi o pai que pediu para não contar para a mãe, ele está fazendo alguma coisa errada. Se a mãe pediu para não contar para o pai, é porque alguma coisa tem de errado. Sabe? Então, e vice-versa. Né? Pediu para não contar, pediu para mentir, você já acende um alerta. Então, a gente faz normalmente em forma de teatro, de música, de falas, de desenhos, né? Esse tipo de apresentação nas escolas. E outras pessoas que eu conheço também, que eu confio, fazem também. Mas, Natália, eu acho que nós precisamos, isso é uma pauta, eu sei que é sua e da maioria das pessoas aqui, essa questão da educação é importante demais. A gente tem que lutar para que essas regras educacionais sejam definidas a nível de MEC mesmo, né? Para que haja uma uniformização no país de qual é a conduta, qual o conteúdo que vai ser passado para essas crianças. É claro que tem ali o campo de liberdade do professor, mas não pode extrapolar. Né? Tem que seguir um roteiro, um cronograma, alguma coisa bem pré-estabelecida e que, obviamente, que esteja dentro, né, da aceitação dos pais também. Né? Eu não posso chegar e falar ensinar algo para os meus filhos que ainda não é tempo para isso e não tem necessidade. Sabe? Então, acho que é muito por aí. É muito difícil, até falar sobre isso é muito difícil, né? Mas, de alguma forma, tem que ser falado. Eu não tenho nenhum projeto de lei obrigando esse tipo de educação, até porque eu não me sinto segura para isso, sabe? Mas eu procuro fazer a minha parte. Então, por isso que esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui é extremamente importante. Cada um de vocês, né, saiam com essa pauta e sejam disseminadores dessas informações de qualidade, né, informações que não vão mexer com a cabeça dos nossos filhos de forma alguma, né, até porque são coisas naturais e eles precisam saber. Né, esse tipo de coisa. E não, às vezes, a gente vê rodando aí na internet um vídeo ou outro, né, de alguns educadores que realmente passam dos limites. Eu não gostaria que meus filhos ouvissem aquilo que eles estão ensinando. Né, mas cabe a nós mesmos se movimentar e fazer a nossa parte. Então, mais uma vez, agradecer primeiramente aí o presidente da Casa Legislativa, o Garotinho, né, de ter disponibilizado para a gente a plenária para fazer essa palestra, início de uma construção. Todo ano a gente faz aqui uma semana da segurança pública e tudo. Então, nós vamos verificar se a gente consegue levar esse tema nessa semana ou então se a gente vai fazer uma semana própria para isso, convidando a Polícia Civil, né, os órgãos do Estado, de forma em geral, a Polícia Militar, né, para a gente verificar se já tem um setor próprio para isso. Nós, infelizmente, não conseguimos convidar todo mundo devido, eu falei, ao tempo que foi curto, mas espero que a gente tenha aí atingido já o início de alguma coisa, da informação, colocando na TV Câmara, utilizando esse instrumento muito importante para a cidade de Juiz de Fora, né, que é a TV Câmara, os funcionários da casa que estão aí dando suporte para a gente, muito obrigado também. Agradecer a todos vocês presentes aqui, que tiveram o seu tempo disponibilizado e vir, e que, igual a doutora Sheila falou, né, que possam ser agora disseminadores dessas informações às pessoas, né, às famílias que necessitam, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, obrigado, doutora Sheila, obrigado, viu, Mariana? Manda um abraço a todo mundo lá do sistema que você ainda tem contato, né? E que você seja feliz lá no setor do Estado que você vai estar presente, tá bom, minha querida? Muito obrigado a todos vocês.